Opa! Você sabia que você pode donatar um som ou um vídeo para eu reagir pro canal? Clicando no link da descrição do vídeo ou usando o próprio valor de mais do YouTube, você pode pedir o react de uma música por R$ 5 ou um vídeo do YouTube por R$ 1 cada minuto de vídeo. Em caso de dúvida se eu já reagi a algum vídeo no canal, você pode pesquisar o título dele pelo próprio canal, ou conferir as playlists que estarão separadas por obra ou artista. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, todas as regras de donate estarão na descrição do vídeo. Lembrando que você também pode apenas recomendar um vídeo pelos comentários. Todos eles irão para a playlist de recomendações, e eu vou reagir eles em algum momento. E é isso, fiquei com o react. Iniciei. Mano, um bom título pra esse vídeo aqui seria reagindo e comentando com Randola, né? Não tem pra que tu fazer isso, cara. Não tem nem pra que, né, mano? Ai, só não faço porque ocupa muito espaço no título. Né, mano? Tem que ser uma parada mais direta e ninguém sabe que é um randola porque ele é randola. Exato. Tem que ser MKT mesmo, 3 letrinhas. Pois é, mais fácil. Sabe, galera, que eu fiz recentemente a mais vídeo dessa trazendo Inferno, Dante, Devil May Cry, Enigma. Esperando ele falar. Ué, não é Inferno Dante do MKT, não? Não, Entendi. não tá tendo MKT, velho. Ah, então Esse eu vim cara aqui não pro lugar errado, galera. Valeu, falou e fui. Não tô brincando. Mano, esse cara MKT infelizmente não tá postando música, né, velho? Não, tô postando no outro canal, né, mano? Se você fosse um real fã. Como eu não sou um Quem real é real bro? fã sabe que eu tô postando aí no outro canal aí de autoral e tá passando uma polícia na minha rua. Peço desculpa, né? O que tu fez, pô? Ainda nada. Se Ainda? continuar do jeito que tá hoje. Realmente, se continuar do jeito que a gente tá, velho, vou ter que cometer atrocidades pra sobreviver. Mas é isso, Se vocês perguntarem por que eu trouxe o MKT pra reger essa música aqui, eu fui coagido. Eu tô de penetra. Eu fui coagido. Eu tô de penetra porque essa música é muito boa, tá ligado? E eu tenho comentários assíduos a fazer, tá ligado? Precisos. Vocês têm que Então, entender que os únicos comentários que eu falei aqui é do MKT. Qualquer coisa que eu Tu falar vai, de né? errado, ele já vai me esculachar Não, aqui. Eu vou te corrigir, não tô brincando, tá ligado? É porque, mano, eu sou, tipo assim, eu sou fanboy de carteirinha do Enigma, tá ligado? Então, quando ele lançou isso, eu fui um cara muito feliz, entendeu? Então, eu ouvi em cálculo IF, inclusive, no dia que lançou. E hoje em dia eu tô aqui. Hoje em dia. Nos dias de hoje. No dia de E hoje eu hoje- cheguei aqui, conquistei meu lugar. Conquistei meu lugar aqui nessa cal. Não, tô brincando. Mas eu hoje tô aqui, né, mano? Porque eu quero ver a reação do Luffy, eu quero ver os comentários que ele vai fazer e complementar com os meus aí, mano. Porque eu só sou uma. Mano, eu sou uma sombra aqui, tá ligado? Tá tudo bem. Eu vou deixar claro, né? Ele disse que ele reagiu em cal, mas ele tava vendo só ele mesmo, tá ligado? Só eu ouvi, o Luffy Exato. não viu. A minha primeira vez em contato com essa música. Ele viu a minha reação, só eu não falei nada pra ele. Tipo assim, com certeza. Ele desmutava às ouviu, vezes pra hein, falar, gente. nossa, Ele ouviu, hein. isso aqui tá Ele muito ouviu, hein, foda. gente. Ele ouviu sim, ele ouviu sim. Eu não ouviu, não. Mano, tu já assistiu Devil May Cry? Nunca. Ah, não, assisti não, né, mano? Já joguei, mano, muitos dos jogos, né, mano? Aham. Porque eu tive PlayStation 2, né, mano? Então na época do PlayStation 2, porra, mano, era Resident Evil 4 e Devil May Cry o dia inteiro, mano. Porra, mano. Era o teu gênero de jogo, né? Recente também. Mano, pô, é porque, mano, tá maluco. Mano, marcou muito a minha infância porque. Mano, não tem como ser, tipo assim, ele é meio que um personagem nítido. Tipo, se você olha, você sabe quem é. Até na adaptação da Netflix, tá ligado? Aham. Tipo, Mano, até quando você vê ele adaptado, você sabe quem ele é, mesmo ele estando um pouco diferente, tá ligado? Pior que eu vi que zoaram ele um pouquinho na adaptação, né? Mano, eu não vi, então não vou opinar, mas eu também vi não. uma galera falando mal. Exato, eu Entendeu? não vou comentar, mas é o que eu ouvi falar pelas más línguas aí. Mas eu também vi gente gostando pra caralho, então, mano. Eu não vejo como um The Last of Us da vida, por exemplo, que. Né, Não. tá com alguns problemas aí, né? Que eu não vou citar nomes, mas. Complicados. Complicado. Complicados. Ô, mas Mas o também. que você espera? O linda que você pra espera? caralho, O que você velho. espera dessa música aí, velho? Mano, eu tô esperando o tradicional rock do Enigma, tá ligado? Aham. E é isso, essa é a minha expectativa. O rock. O rock, A se gente tiver o rock, veio já ver vê. o rock. Aqui é do metal. Mano, é foda porque o Enigma combina muito com o rock. E, mano, não só o Enigma, né? O Dante, mano. Porque Sim. ele ouve metal mesmo, né? Então. Enfim, né? Eu não vou mais fazer comentários, na verdade. Ô, mas essa thumbnail aqui, caralho.
Bela thumb, né, mano? Mano, parabéns pros artistas. Pô. Olha o olhinho dele. Olha, mano, com esse olho tá vivo, velho. Que isso. Muito bom. É, mano, a galera comentou bastante que ele, tipo, mano, ele reviveu esse... Ele reviveu a adaptação da Netflix, porque tava ruim, mas ele conseguiu salvar com essa música, tá ligado? Então, mano, vamos ver o que você acha, né? Vamos ver. Faz tempo que eu não ouço Enigma. Não sei nem se eu trouxe pro canal alguma vez Enigma. Bora conferir isso aí? Tem, mano, tem. Tem. Nossa, mas só as duas piores músicas do... Nossa, acabou. na época que tu tinha esse cabelo de Linkin Park aí ainda. Porra. É isso, bora pro som. Ok. É o rock, mané. É ótimo, mano. Ó, eu já tenho um comentário a fazer, hein, mano. Já vou atrapalhar seu react. Não, aqui, pode falar. Mano, perceba o quão boa é essa transição desse início, que é quase um... Mano, é um... Caralho, eu não sei nem definir esse estilo, mas é um tipo um trap, um electro-trap. Mano, é uma parada absurda. E se você for reparar, o riff da guitarra entra seguindo o tom da batida, ó. Tipo, preste atenção, tá ligado? Preste atenção no tom da batida, ó. Tananana. Tá vendo? Tananana. Aí olha como é que a guitarra vai entrar, ó. Caralho! Tá ligado? E aí ele entra com todo o instrumental do metal. Mano, isso, mano, ficou do caralho. Porque você começa a música achando uma coisa e, mano, vira outra parada, mano. É outro mundo, tá ligado? Mano, sabe o que me lembrou? Aquela música do Sukuna que você mostrou do Jonald. Sim, verdade. Ele faz essas transições É. bem desse jeito, tá ligado? Bem Quem clean. não sabe, o Donald, ele é um... Ele faz música nerdcore geek, né? É gringo, quer dizer, geek, nerdcore já é, né? Ele faz nerdcore gringo, mano, e ele é um, tipo assim, o meu cantor, mano, ele tá junto com o Enigma lá em cima, tá ligado? Ele é tipo, mano, eles são absurdos. Pode dar play? Eu esqueci de perguntar. Pode, mano. Minhas balas alcançam qualquer um deles. E eu vou bem bom. A lenda diz que o inferno há muitos anos já foi, sei lá. Mas querem ver demônios trapassando. Caramba, tá frenético. Demônios tentando pegar o colar em meu peito. Tem uma lembrança que eu tenho que minha mãe me deixou. O metamorfo se transformando em meu romano. Foi meio exagerado, mas não me afetou. Só tem uma regra e ela eu não me importa. Acha que eu não me liguei que pra mim você foi armar. Eu consigo sentir um grupo de mercenários lá fora. E rouba meu colar e ao governo agora. Então o que vocês acham? O jogo de sinuca e troféu. Ó, pausa aí. Falei. Pausa aí antes de chegar no refrão, calma. Mano, o que você achou desse verso aí, mano? Me dá seu parecer aí. Eu acho que não tem legenda, não. Eu já ia ver isso agora. Mano, foi muito mais frenético do que eu esperei que ia ser, pô. Mano, começou com tudo. Isso. Ele começa, mano, ele vai seguindo nessa rapidez, tá ligado? E ele começa no início com uma voz intensa, mas ele não traz o drive totalmente ainda. Aham. Se tu for reparar, ele segue naquela linha com a voz intensa, tipo, incisiva, mas o drive ele vem depois, e o drive realmente estoura quando entra a guitarra, tá ligado? O que é o essencial pra você poder entrar com uma boa guitarra, é você ter um bom drive também, um bom agudo, né, na minha opinião, pelo menos. E esse início rápido, mano, a minha parte preferida desse início é a partezinha que ele fala, a gente tá tirando em quem, mano? Porque, pelo que eu entendi na série, eles foram lá pegar o Dante, o colar dele, tá ligado? E aí ele bota rock pra tocar no fone dele. E, tipo assim, ele é tão rápido que ele se junta no meio dos caras e começa a atirar onde ele tava e ninguém percebe que ele tá ali, tá ligado? Tipo, ele fica atirando como se ele fosse um dos caras, tá ligado? Caralho, o cara zoando na cara dele. Eu acho que tem até essa parte, mano. Mas, mano, agora, quando tu vê a entrada do refrão, mano, você vai ter comparação com muitas bandas a fazer aí, mano. Você vai ver, mano. Dá um play aí, velho. Vamos ver.
Mano. Por Bom, incrível. né, mano? Muito bom. Absurdo. Sabe que uma música do Enigma que me lembrou? A de Devil May Cry, não. Ah, Devil Devil May May. Cry. Sim, concordo, mano. A da Kira Fudão lá, esqueci o... Sim, sim. eu sei. Me lembrou muito também parte do refrão de lá. Mano, porra, absurdo esse refrão, mano. Que refrão bom, mano. Ele me lembra um monte de banda de rock antiga, mano. Me lembra um Skylet, ou Skillet, depende, sei lá, como é que vocês vão falar aí, foda-se, tá ligado? Mano, Evanescence, Linkin Park, moleque. Mano, esse refrão, ele é o, tipo assim, ele é o esperado pra isso, mas ele fica muito bom, mano, na voz do Enigma. Mano, o Enigma Ele tem uma fica voz absurda. absurdamente bom, velho. É aquilo que Porra. falamos, pô. A voz dele é feita por rock. Sim, mano, ela é feita por rock. Tipo assim, ela fica muito boa em qualquer coisa, mano. Até porque tem música do Enigma que só tem piano. E, tipo assim, algumas são as minhas favoritas, né? Tipo a da Voz do Silêncio lá, tá ligado? Nossa, aquela é boa demais. Nossa, o que eu absurda, chorei naquela música quando eu ouvi pela Mano, primeira absurdo. vez. Aquela música é absurda, mano. Mas, porra, não tem como. Mano, não tem como negar, mano. Como a voz dele e uma guitarrona assim, velho, se entrelaçam, velho. Não tem como. É feito um pro outro. Absurdo. Já se fundiram, Mano, tá ligado? absurdamente bom, tá ligado? Mas, mas isso não significa que ele, né, tem que se prender a isso. Claro, Sim, não, com porque- certeza. Só que com certeza, tipo assim, mano, tipo, é o meu gosto, tá ligado? Tem gente que deve preferir, sei lá, ele cantando no violão, por exemplo. Uhum. Deve ter gente que tem saudades dessa música da Voz do Silêncio, a de Shigatsu Sim. Akimi no Uso, tá ligado? Sim. Mas. Mano, só que, mano, ele com certeza ainda deve trazer alguma parada assim, tá ligado? Só que ele some, né, mano? É foda. É complicado, né? Meu mano, fica até passando sede com o Enigma, sede de música. Porra, mano, quando eu vi. E pelo que eu entendi, esse lance dessas músicas do Dante aí, todas elas foram, né, foram patrocinadas, né, pela Netflix. Essa não foi, ele fez porque ele tava afim mesmo. É isso que eu ia falar, que eu me lembro, na época o Enigma foi o único que não foi patrocinado, né? E foi a melhor música. Imagina a Netflix vendo isso, tá ligado? Porra, acertamos o ninho, mas erramos o passarinho, né, mano? É foda, velho. Porra, Inclusive. porque, não, com todo respeito, aquela música de Mega Rap é uma vergonha, mano. Eu não sei, eu não ouvi, não tenho dá, opinião mano, pra não isso. dá, não dá, mano, não dá. Desculpa, perdão aí, velho. Perdão aos fãs aí. Mas é isso, pô. Eu fico imaginando como chegou no ponto de o Enigma também lançar junto com todo mundo, tá ligado? Lançou no mesmo dia praticamente todas, né? Sim, todos no mesmo dia. Aí eu E fico ele curioso. fez isso inteligente da parte dele, né? Aproveitar um pouco do hype, Querendo ou né? não, Sim. Até porque não é como se, né? Não é como se ele não pudesse fazer isso, né? Exato. Ele pode, velho. Não copiou de ninguém. Não entendi por que esse tiro machucou tanto. Mídia é engraçado, você já que eu sou um demônio. Capturado não é como fugir no meu sangue. Se me afastar daqui, ele vai explodir. Mas somos atacados pelo coelho. Por dois lados da mulher, agora ele está inteiro. Mas eu sigo acelerado, agora é mim. Tão perto eu não sabia que meu nome explodiria. Dizem que meu pai é o demônio. Sou um filho de espada que foi herói entre os humanos. Enquanto todo o inferno agoniza. Quando realmente acertou, o pai é igual ao filho. Assim como todos salvamos, vou despertar meu gatilho. Mano, Mano, as rimas dele são muito bem elaboradas, mano. Eu vou te dar um exemplo que tu vai entender o porquê. O que que é elaborar bem nessas rimas aí, por exemplo. Volta aí, nessa mesma frase que ele vai alternando aí. Pra trás. Isso aí. Aí é o mesmo onde você tá, só que um pouquinho mais pra trás. Isso. Filho de espada que foi herói entre os humanos. Enquanto todo o inferno agoniza. Quando realmente acertou. Ó. Aí ele vai falar: o coelho realmente acertou, o pai é igual ao filho. Mas ele não fala igual ao filho, ele fala filhol, tá ligado? Ele sobe, tipo, ele quase transforma esse ilho num ilhol. Ele transforma num A, tá ligado? Pra justamente puxar com a rima da outra frase que ele tinha soltado, tá ligado? E quando ele finaliza com gatilho e não gatilhol, tá ligado? Então ele fez tipo uma transição, ele deu tipo um fade na rima dele. Tipo, mano, é muito difícil de explicar isso. Não, ouve que tu vai entender, mano. Mano, o pior é que eu tô feliz de estar aqui pra me ensinar os termos técnicos, tá ligado? Porque me carece disso, mano, velho. Me ouve carece. que tu vai entender, ouve que tu vai entender. Todo o inferno agoniza. Quando
filho ou de acertou, né? É, entendeu? Caralho, que Só da que, hora. só que ele, a sílaba tônica é filho, é o i, né? Aham. Você não chama teu filho de ô filhou. Só se Filhou! você, Filhão! só se você estiver chamando ele, tá ligado? Mas, tipo, se você vai falar pra alguém, você fala, eu tenho um filho, não tenho um filhou, né? Então, quando ele puxa pro ou e junta meio que um a ali na audição, né? Na parte da fala dele, ele consegue fazer meio que um fade, entendeu? Então esse filho é uma transição entre a rima passada pro gatilho, que não é gatilhou, é gatilho mesmo, entendeu? Caralho. Mano, eu não sabia de todas essas coisas da rima. Na minha cabeça, ou teria que começar com a mesma letra ou terminar, tá ligado? Mais ou menos. Não, tipo, claro, esse é o básico, tipo, isso você Exato. aprende a rimar, você, tipo assim, se uma coisa rima, né, ela tem ali Ou que tem uma sonoridade parecida, tá ligado? É que, mano, tipo assim, mano, isso é bizarro o que eu vou falar agora, mas isso eu aprendi, mano, tipo, bem antes de fazer música, eu só aprendi lá em literatura ainda, quando eu tava no ensino médio, mano. Que você tinha que aprender sobre sonetos, você tinha que saber, tipo, os tipos de rima, tá ligado? Mas, por exemplo, esses dias, é muito, mano, uma das minhas partes favoritas é justamente mexer com rima, mano, porque, por exemplo, esses dias eu tava gravando uma parada, e eu rimei começo de início, Aham. tá ligado? Começo, então é um substantivo. Eu rimei com começo, que é um verbo, né? Eu começo. E eu rimei com meço, de medir, entendeu? Tipo, tá ligado? Sim. Começo e começo são a mesma palavra, entre aspas. Na escrita, elas são a mesma palavra, mas elas não têm o mesmo significado e elas têm a fala diferente. Então, isso é um tipo de rima específica. E quando eu puxo pro meço, é como se eu tivesse cortado só o co. Entendeu? Então fica, tipo, três paradas iguais que parecem, mano, que tudo vira um verso só. Tá ligado? E, mano, ficar mexendo com essas paradas, mano, é muito interessante porque, por exemplo, nesse caso, ele subiu pra um agudo maior, botou um drive no final e mudou a sílaba tônica e rimou com a outra coisa, tá ligado? Aham. Mano, Isso é muito foda, mano. Isso atualiza minha concepção de quão difícil. Não do quão difícil, né? Mas o quão bem trabalhado é rima. Quando bem Sim, feita, mano. tá ligado? Sim, Porque- porque às vezes, mano, muitas vezes você, por exemplo, você começa a escrever uma música. Você tem noção, por exemplo, se eu vou escrever uma música do Naruto, mano. Nunca faria isso na minha vida, mas vamos supor que eu vou, tá ligado? Mano, aí eu começo a música e falo, porra, mano, eu queria muito falar de quando, sei lá, o Jiraiya morre, mano. E aí eu fico na minha cabeça, eu quero falar de quando o Jiraiya morre, eu quero falar de quando o Jiraiya morre. Na minha cabeça eu sei que eu quero inserir aquilo. Aí chega numa hora boa pra eu falar que o Jiraiya vai morrer. Mas a palavra que eu tô usando ali na hora, que tá seguindo, né, a minha letra, não rima nada com morte, não rima nada com Jiraiya, não rima nada. Mano, você vai ter que se virar. Ou você muda sua letra, ou você mexe na rima, ou você mexe na sonoridade, tá ligado? Você, tipo assim... É ali que trabalha na criatividade. Isso pode acabar de vários jeitos, mano. Isso pode acabar desde você mudando uma palavra, desde mudando a letra toda, ou desde mudando aquele verso, ou então mudando só a sonoridade, tá ligado? Mano, isso é absurdo. Isso é muito maneiro, velho. Caramba, que complicação, viu? Que complicação. Tu falar que começou a aprender isso na escola, rapaz. Português, tipo assim, português não era minha vibe, tá ligado? É porque, tipo assim, você não faz isso, né? Você não fica rimando na escola, né? Não, cara? com certeza, mas você aprende sobre sonoridade. Você aprende, você sabe que existe, tá ligado? E, mano, quando você começa a fazer, puxa da memória. Aham. E aí Mano, isso é muito foda, mano. Esse é meu comentário assíduo aí que eu falei que eu fiz. Vamos continuar aqui. Ué. Só falo som, desperta meu gatilho. A explosão da real, todos eu voando no ar. Só luz pelo céu como se eu fosse caminhar. Você sente cada memória em meu interno acumular. Derro trigger, elefante, demônio, eu vou despertar. Sinto tanta raiva em mim acumulada. Tendo seu irmão, eu não senti nada. Uma coisa de mim, eu vou mandar pra recuperar. Fala onde tá o meu colar. Ninguém não quer mais me matar. Você me quer pra que afinar? O amuleto e a espada. Por que não abre o portão? Você quer o meu DNA? Vai atacar a cidade. Sinto que vai pegar, então pode tentar à vontade. Eu consigo, enfim, chegar. Pois é, então você quer me mostrar. Eu não sei que é impossível de respirar. Que é uma gota do meu sangue, mas não irão tirar. O que acontece se importa ou eu fechar? Sua cabeça ele vai cortar. Descobrindo a verdade no último nome. O coelho era humano, todos se entendem. Suas últimas palavras, porque eu não entendo. Mas meu forte volta finalmente, agora eu tenho. Pausa aí.
Que refrão da hora, velho. Mano, Cortou a muito vibe, bom viu? esse refrão. Cortei a vibe pro caralho porque é o refrão que tu já ouviu, mano. Eu tava esperando justamente porque eu não queria atrapalhar o verso, né? Que é o breakdown, mano. Aham. Que é o breakdown, mano. Volta lá no breakdown, mano. Dê a sua opinião, velho. Calma lá, pera, aqui. Que é justamente no Devil Trigger. É lá no início. Calma. Voltei muito! Caralho, não nesse início, mano. Pelo amor de Deus. Acho que é aí mesmo. É aí mesmo. Ó, tu vai prestar atenção como a palavra despertar, ela é gravada separada do resto da frase. Então ele gravou uma frase com despertar, onde ele não usa Screamo, e ele gravou um despertar só usando o Screamo pra botar por cima do outro despertar. Tu vai ver. Calma aí, entende. deixa eu tentar. Ouve que você vai entender, olha só. Calma lá. Esse despertar dele, muito provavelmente ele gravou separadamente, tá ligado? Sério? Eu acredito que ele gravou separadamente, entendeu? Então, ele gravou um despertar, em que ele continua aquela frase com despertar, pra ele ter uma noção de onde começa e onde termina, entendeu? E ele cantou esse despertar por cima do outro e substituiu. Justamente porque a mixagem da voz dele muda de uma parte pra outra, entendeu? Quando a mixagem da voz dele muda, você consegue ver que entra a mixagem mais intensa, justamente pra entrar o screamo dele, tá ligado? Então, se tu for reparar bem, esse despertar, ele tá meio... Ele parece... Ele, tipo, não é ruim isso, tá ligado? Mas ele tá diferente de como ele tava cantando essa partezinha desse Detroit, sei lá, mano, como é que você vai chamar isso? Ok, mano, agora eu entendi, eu entendi o ponto agora que você quer chegar. Presta atenção que você vai ver. Toda essa parte toda, a voz dele tá muito mais contida, né? A mixagem a voz dele tá contendo exatamente. muito. No despertar, ela solta de verdade. Exatamente. Agora eu entendi o que você tá querendo falar, pô. É isso mesmo. Despertar! Já entra o instrumental, o rock voltando. Exatamente. E aí dá uma desabafada no beat, desabafa a voz dele e bate, tipo assim, bate junto. E aí, vale lembrar sobre justamente a técnica dele. Tipo assim, mano, eu não faço, tipo... Eu cheguei a ver uns vídeos, mano, eu já vi muita coisa de drive, de screamo, gutural, foda-se. Eu não costumo fazer porque, tipo, eu consigo fazer, mas eu não costumo fazer porque eu tenho vizinhos. Vizinhos que me conhecem. Então, assim, vai ficar meio complicado, né, de eu poder fazer. Vizinhos que já chamaram a polícia 3 vezes. Pois é. Mas, tipo, tem palavras... que, mano, como é que eu vou passar isso pra você? Tem palavras que são mais fáceis de você fazer um screamo do jeito que ele tá fazendo. Então, por exemplo, quando você vai falar a palavra raiva, quando você fala raiva, você não concorda comigo que você solta o ar do seu pulmão? Quando você fala raiva? Sim, principalmente a parte da, né? Raiva. Exatamente, no raiva você solta ar do seu pulmão. O screamo é justamente você soltar o ar, entendeu? Com a garganta mais fechada, justamente pra dar esse efeito, né, essa guturalização, tá ligado? Então, quando você tem uma palavra que já faz você soltar o ar, você só precisa aplicar o drive nisso. Entendeu? Então, quando ele usa a palavra raiva, ele dá... ouve bem, tipo, sinto tanta, você vai ver que ele não... Tipo assim, você ainda consegue ver que a voz dele tem nota, você identifica o timbre dele. No momento em que ele chega no raiva, ele solta todo o ar que ele tinha no pulmão, e a voz dele fica, tipo, perde a nota, porque entra no screamo. Presta atenção que tu vai ver. Vou botar aqui um pouquinho. Não era no raiva, era no acumulada. Confundi a minha explicação. Mas no acumulada também serve, porque você vai falar acumulada, tá ligado? E o lá, né? Quando você fala o lá, como é uma sílaba aberta, no caso o lá é uma sílaba aberta, né? Não é long, por exemplo, você também acaba soltando o ar. Então ele vai fazendo lada, você vai ver que ele vai perder a nota ali, tá ligado? Pode ver que você vai perceber. Viu no lada? Tá ligado? No lada. Quando ele começa no acumo, ele ainda tem um timbre. Quando ele vai pro lada, ele perde esse timbre e ele entra só no screamo. Mano, te falar que eu não consegui perceber. Ó, ouve de novo. Só o acumulado, não tudo isso. Só o acumulado que tu vai ver. Ok. Mano, tô tendo uma aula aqui de... Mano, tu vai perceber, canto, tu vai velho. pegar essa visão. Eu senti que a parte final da... Ele saiu muito do... Então, um pouquinho distinto do... Ele falou acumular. Porque o lada, ele faz como se fosse um lada, tá ligado?
Entende? Aham. O Lada, ele tirou o timbre da voz dele. O timbre, ele perdeu a nota, entendeu? Então, se ele tava cantando, ele tava cantando um dó menor, sei lá, tá ligado? Ele perdeu essa nota justamente pra botar o drive e botar o screamo em evidência, entendeu? Aí, nesse caso, agora, matando seu irmão, eu não senti nada, entendeu? Como o Na também é aberto, fica mais fácil de você soltar o ar, entendeu? Então, por Aham. isso que, por exemplo, se você for fazer um screamo, você não vai querer rimar, por exemplo, com homem, por exemplo, tá ligado? Homem. São palavras que tem uma sílaba muito fechada. Você tem que ter mais técnica pra você poder fazer screamo nisso, entendeu? Entendi. Quando você pega uma palavra mais aberta, acumulada, nada, entendeu? Ele vai fazer ali na frente colar. Quando ele fizer o colar, é a mesma coisa da raiva. Você vai ver o colar, entendeu? Aham. Eu usei o raiva porque eu confundi a letra, mano. É porque raiva, lada, pra mim é tudo rima nessa porra, tá ligado? Mas é a mesma parada, né? Tipo, a mesma coisa que é raiva é pro lada e pro colar, tu vai ver. Tudo Só mesmo segue agora, sentido, não precisa né? nem voltar. Pode ouvir que tu vai entender. Irmão, eu não senti nada. Coisa de mim, eu vou mandar pra recuperar. Fala onde tá o meu colar. Que não quer mais me matar. Você me quer pra quê afinal? O amuleto e a espada. Por que não abre o portão? Você quer o meu DNA? Ou vai atacar a cidade? Duvido que vai pegar, então pode tentar à vontade. Eu consigo, enfim, chegar. Pois é, então você quer me mostrar. Eu não sei que é impossível te respirar. Que é uma gota do meu sangue, mas não irão tirar. O que acontece se importa ou eu fechar? Sua cabeça ele vai cortar. Descobrindo a verdade no último momento. O coelho era humano, todas se entendem. Suas últimas palavras, porque eu não entendo. Mas meu forte volta, finalmente agora eu tenho. Mano, esses agudos dele, mano. Mano, absurdo. Mano, todo esse Esse verso cara foi aí, muito absurdo. esse cara aí, ele lembra. Sabe aquele Dr. Tema, velho, de Monster? Tu não vai saber, isso é muito nerd. Não tô ligado. Mano, mas parece, enfim, velho, né? Pera, de Monster? De Monster, pô. Ah, do Johan? Sim, mano. Ah, tá. É que tu falou Dr. Cabeludinho. Tema, tá ligado? Dr. Tema, é o nome dele, né, mano? Vou falar o quê, velho? Ah, pô, eu ouço falar de tema, tá ligado? Doutor, tá ligado? Mano, eu sou um doctor, Doctor, minha não mente já, é doctor. minha mente já não Doctor. funcionou mais, velho. Eu acho que eu tô pegando toda a visão que você tá falando, assim. Ou, como eu já disse antes, né? Eu sou totalmente Mano, é porque, alheio tipo da assim, música, tá ligado? Tem termos técnicos pra isso. Exato. Eu não faço ideia dos termos técnicos porque eu não estudo isso, tá ligado? Mas, tipo assim, eu converso e convivo com pessoas que fazem isso, tá ligado? Então Aham. eu já mixei isso, entendeu? Eu já mixei eu fazendo isso, já mixei outras pessoas fazendo isso. Então, assim, eu não sei o nome, foda-se o nome, tá ligado? Eu sei que é foda, eu sei que é muito. E é difícil. Que é foda e é difícil. É isso. Aproveitar o refrãozinho aqui de novo. Pode dar o refrão. Bora, bora. Pode dar. Meu forte volta, finalmente agora eu tenho. Com sangue de um demônio, tantos demônios matei, carregando um monstro que ainda não libertei. Devolvo a única memória que me restou. Se não derem o que quero, te mostro meu inferno. Com sangue de um demônio, tantos demônios matei, carregando um monstro que ainda não libertei. Devolvo a única memória que me restou. Se não derem o que quero, te mostro meu inferno. Mas a luta ainda não acaba. E essa música é grande, hein, mano? É muito grande. De novo ele usando o recurso, né, de... Aham. É a mesma mixagem de antes. Você tá mais estranho. A espada sua forma original tomando. Meu sangue essa mesma espada banhando. Mas se precisa do sangue do meu irmão, não acredito. Como assim o Fred ainda está vivo? O portal foi aberto, demônios invadindo. Mas ainda tenho que acabar com isso. A espada do meu próprio pai, não vão cair aqui. Falando mesmo por ele que sobrevivi. Desperte novamente o gatilho em mim. Partindo no meio, essa luta chegou ao fim. Aí a entradinha desse refrão é muito boa. Muito boa, mano. Mano, por incrível que pareça, esse refrão, ele não tem tantas vozes assim quanto parece. Se Sério? você for reparar, ele não tem tantas vozes assim, mano. Tem refrões de Enigma que tem mais vozes que esse refrão aí.
Ele não tem tantas vozes, mas a voz que ele usa, né, o registro que ele usa, mano, tem muita presença. Então parece que tem muita voz, mas não tem tanta voz assim. Eu consigo ver, tipo assim, o que você consegue perceber é o eco das vozes de fundo, mas você vê que não são tantas, tá ligado? Mas, e isso ajuda pra caralho, porque, mano, é, nesse caso, como é um metalzão, eu priorizaria mais realmente ter uma voz com mais potência do que várias vozes com uma potência média, entendeu? E é justamente isso que ele fez. Eu acredito eu, né? Não tem, tipo assim, você não consegue ver muitas harmonias aí de fundo, entendeu? Sim, sim. Pior que realmente, quando mais, eu vejo mais metal, né? Eu ouço mais metal, é normalmente uma voz muito mais limpa, né? Do que Sim, sim. várias. Mano, um exemplo perfeito pra isso é a música do Linkin Park lá, Emptiness Machine, mano. Essa, tipo assim, se você for olhar o refrão dessa música, quem sabe vai saber o que eu tô falando. Se você for olhar o refrão dessa música, Mano, o timbre e o drive dela, da cantora, eles são tão fortes e tão presentes que, mano, não precisa de voz de fundo direito, tá ligado? O show é só ela cantando e só precisa disso pra ser bom, tá ligado? Sim. Justamente por causa da intensidade, mano. Tipo assim, se você vai fazer, por exemplo... Mano, eu vou usar a minha música de exemplo, por exemplo, Donzela. Donzela, mano, se eu usar só uma voz ali, talvez fique um espaço em branco de fundo. Porque só a minha voz e o reverb da minha voz não vão completar toda a música. Então, se eu harmonizo a parada de fundo, deixo uma parada bem orquestrada, bem maneirinha, porque como é um piano mais tranquilo, ele não tem muito o que falar a não ser o piano, entendeu? Aí tem vários instrumentos, entendeu? Então, mano, eu acredito que não tem muita voz aí não, mano. Mano, no estourando tem 6 aí, 5. Caramba! Quando você falou que não tinha muito, eu tava pensando até um número mais baixo, tá ligado? Não, mano, tem umas músicas do Enigma, mano, mano, a do Alucard dele. A do Alucard dele tem voz pra caralho, mano, aquilo. Bastante voz. O pior que eu acho que eu não vi a do Alucard é o remake dela, né? Mano, e a própria do Koe no Katachi, ele faz a música toda. Mano, ele praticamente só tem segunda voz no final. Que é aquela parte do será que eu posso ser feliz, tá ligado? E essa é muito aparente. Nessa parte você percebe que tem, mano, durante a música toda, não tem, porque ele faz técnica, tipo, ele sobe um agudo tão alto, mano, que não precisa de voz de fundo pra aquilo ser pica, entendeu? Tipo, a voz dele já vem de um jeito, mano, e a interpretação dele que não precisa de voz de fundo. Isso daí, essa música, pra mim, eu, tipo assim, se eu fosse fazer um cover, por exemplo, eu não usaria voz de fundo. Eu ia tentar fazer com a minha voz só, porque, né? Tipo assim, no máximo ter algumas ecoando ali, né? Justamente pra só manter ali tons diferentes no fundo, mas, mano, assim, de presença mesmo, você quase não vê nada aí. Ok, justo. Olha, da hora. Eu tô curtindo muito essa aula de música, viu? Obrigado, mano. Aí você faz o pix lá depois, né? Inclusive, se as pessoas me tiver vendo aí mais sério, tá ligado? Tô tentando realmente prestar atenção, tá ligado? Raciocinar o que ele tá dizendo. Não, mas eu também não sei explicar nada, né? Eu não sei nome nenhum, tá ligado? Tô tentando falar do jeito burro, né, mano? Porque, eu sou tipo aquele cara que, tipo assim, sabe falar inglês, mas se alguém pedir pra explicar, mano, não sabe nada. Não sei, tipo assim, não sei por que eu uso assim, mas é assim, mano. E acredite se quiser, mas é assim mesmo, mano. E se eu estiver falando merda também, mano, corrige aí, velho, não tô nem aí. Só, tipo assim, pra mim eu tá falando merda significa que eu ainda tenho a aprender, e se eu ainda tenho a aprender é porque não ficou chato. Então, né? Exato. Se você sabe de tudo, é chato, né? Então, pode seguir, mano. Eu só queria saber de tudo na minha matéria da faculdade, né? Ajudaria. Ah, mano, eu também, velho, vou te falar. Aí bora seguir. Ok. Aí, nesse final, mano, você percebe como ele optou deixar o drive de lado pra fazer simplesmente agudo. Aham. Tá ligado? Essa parte final, mano, tu não consegue identificar drive aí, porque ele não usou drive, ele só subiu muito.
Mano, eu juro que eu tava esperando essa música terminar só com o instrumental, tá ligado? Mas Sim. terminar com essas vozes dele, tá ligado? Nossa, Sim, muito aí melhor. você consegue ver que entrou mais voz. Aí tem um pouco mais de voz do que antes. Sim, né? sim. Mas Aqui eu é posso tá nítido, falando- tá Eu posso estar ligado? falando muita merda, tá? Só pra falar. Até porque eu não sei o que o Enigma fez, tá ligado? Mas, tipo assim, mano, se tem, perdoem aí, fãs frenéticos que vem a casa dele, vem o projeto do FE de estúdio dele. Vem todas as tracks, não. Vem todas as tracks uma por uma e salivam por elas. Não tem jeito. Mano, se existir esses caras aí, tu vai ter que mixar pro Enigma, pô, pra resolver isso aí. Aí tu vai saber de tudo. Eu vou estragar toda a música dele. Mano, música muito boa. Mano, eu peço perdão também pra galera que eu não prestei atenção na história. Então, se você esperou que eu comentasse a história de Devil May Cry, então. My Crave. Mano, eu ia falar. Eu ia falar Baby, tá ligado? Do outro anime lá. David McRae. Mas é isso. Mano, esse final aí. Mano, caralho, agora como que eu vou explicar isso? Mano, essa melodia que ele usa no final, ela tá subentendida em toda a música. Quem tá fazendo essa melodia é meio que um instrumental, a música toda, mas ele nunca fez. No final, ele corta o drive dele. Peraí, segura a explicação aí que meu cachorro entrou debaixo da cama e não consegue sair, velho. Olha que maldito. Mas pode continuar. Essa melodia que ele usa no final, ela tá entre aspas, mano, subentendida durante toda a música. Só que agora ele traz ela pra voz dele, tá ligado? Ela traz ela pra voz dele, tira o drive, limpa a voz, justamente pra ele poder alcançar, porque, mano, quanto mais agudo você vai, mais difícil é pra você colocar um drive. Uhum. Entende isso? Sim. Quanto mais agudo, mais difícil é botar um drive. Por isso que gutural, mano, qualquer um que saiba fuder a própria garganta, tipo assim, faz, tá ligado? Porque quanto mais grave, mais fácil é de meter um, né? Lembrando que grave não significa, tipo assim, às vezes, na maioria das vezes sim, mas grave não significa fechado, né? Mas enfim, nesse caso, mano, o agudo dele sobe numa nota fudida, mano. Fudida mesmo, assim. Se você ouvir, talvez até um demônio possa chorar. Se você, mano, só essa frase, tu vê que ele sobe, mano, que nem um filho da puta, mano. É difícil, mano, fazer essa porra, tá? Tu conseguiria se tentasse? Porra, mano. Mano, tipo assim, tem músicas que se eu parar agora pra cantar eu consigo, só que essa daí, mano, só se eu aquecesse por um bom tempo. E mesmo assim eu não garanto, mano, porque eu não sou tão bom em agudo assim. Seu mapa vocal é mais pra... Eu sou mais pra um drive ali, mano, minha ligabar, né, galera? Não, tô brincando, tipo assim, minha dicção é maneira, tá ligado? Tem uma dicção boa. Aham. E aí eu misturo isso com as outras paradas. Às vezes eu subo com uma dicção, às vezes eu subo com drive, entendeu? Mas agudão assim mesmo é difícil, mano. Não gosto muito de fazer, não. Mas eu consigo, né? Eu me viro. Eu já tive essa discussão com o Neo ele falou que você tem também ter um speed flow e um drive em toda a música, tá ligado? Em algum canto tem que ter. É meu, né? É. Eu gosto, mano. Eu tento mudar isso porque é aquilo que mano, eu já falei isso pra você, eu acho. Cada um tem uma concepção de arte diferente. A minha concepção de arte, musicalmente falando, mas na maioria dos ramos artísticos, é o cara que, mano, sabe fazer tudo do ramo dele, tá ligado? Uhum. Então, mano, se você desenha, você sabe fazer desenho preto e branco, você sabe fazer desenho colorido, você sabe fazer pontilhado, você sabe fazer realismo, você sabe fazer surrealismo, você sabe fazer cartoon. Mano, se você consegue ir se modificando pra essas coisas, mano, você é um puta de um artista, tá ligado? Claro que, se você não consegue, não é que você não é um artista, tá ligado? Mas eu sempre quero estar no maior nível do que eu posso da minha arte. A minha arte é o quê? Música. Se eu sempre faço a mesma coisa toda a música, eu tô fazendo arte, mano, ou eu tô fazendo uma cópia? Porque pra mim, mano, por exemplo, se eu faço toda música trap, eu sempre falo de Tigrinho e Job, eu tô fazendo arte, mano? Eu acho que não, tá ligado? Na minha opinião, não. Isso faz sentido. As pessoas podem olhar e falar, não, eu acho isso legal, isso é arte, então ouça a sua arte. Mas na minha cabeça, a minha arte é, por exemplo, fazer um donzela e depois fazer um rock, entendeu? E depois fazer um trap, e depois fazer não sei o que, tá ligado? Isso pra mim, mano, trazer a versatilidade é arte, mano, entendeu? E o Enigma tem isso pra caralho. Apesar dele ter uma grande maioria sem rock,
Mas, mano, se você gosta de outras coisas, tem no Enigma. Tipo assim, você tem trap dele. Você já ouviu o trap do Enigma. Você já ouviu o violão. Você já ouviu o piano. Entendeu? E isso, mano, pra mim conta muito. E eu esqueci qual era o ponto que eu tava... o do Speed Flow, né? E o do Drive. Flow. Porque o que acontece? Todo artista sempre tem um flow base. Entendeu? O que é o seu flow base? É quando você não sabe o que fazer, você se perde, aí você usa seu flow base. Entendeu? É tipo o seu Coringa. Entendeu? Então, mano, debaixo da manga. Se eu tô numa música que não necessariamente tem speed drive, mas eu começo a me perder, eu falo, caralho, o que eu vou fazer agora? Mano, eu vou tacar um speed drive, porque eu me garanto. É melhor eu fazer o que eu me garanto do que eu fazer um bagulho que eu não me garanto vai ficar uma merda, entendeu? Então, por exemplo, o Neol, ele tem isso. Ele tem um flow base dele, que às vezes numa música, quando ele precisa encaixar uma parada extra, ele faz o flow base dele. Eu e ele, a gente já conversou sobre isso, porque... Já houve discussões e conversas sobre pessoas falando pra ele que, tipo assim, ele fica repetitivo. Que as músicas dele são repetitivas. E eu discordo disso. Claro que às vezes quando você usa demais o seu flow base, né, a sua melodia de base ali, que você não sempre usa, né, mas você tá ali guardada na sua manga, caso você precise, ela vai acabar ficando mais aparente pras outras pessoas. Sim, quem assim como vocês repararam que eu sei fazer o meu speed com drive... Isso não significa que eu não possa fazer uma música que combina com o speed drive e só fazer isso a música toda que vai ficar ruim. Não quer dizer isso, tá ligado? Sim, sim. Só que quer dizer, por exemplo, em Donzela, se eu ficasse perdido, foda-se, eu ia gritar, mano, não tô nem aí. Eu ia falar rápido, mano, tá ligado? Tipo, eu me garanto, mano, e fica bom, entendeu? E a música, ela é muito diferente de todas as outras. Então, mano, eu não tô sendo repetitivo, eu não tô sendo igual a qualquer outra coisa. E é isso, mano. É isso. Basicamente aí. Mano, da hora, velho. Até te chamaria mais vezes pra fazer esse tipo de vídeo, tá ligado? Mas vai ser quando eles apertar esse tempo, velho. Mas, curti muito toda a conversa, toda a aula musical que eu tive, né? Não se acostuma não que as próximas vezes vai cair no teu bolso. Não, é só esperar o Enigma soltar que você faz de graça, pô. Caralho, eu faço, mano. Pro Enigma eu faço qualquer coisa de graça. Aí, Enigma, me patrocina. Fica aí, Enigma. Mano, já pensou que tá no canal de React, pô? Que? Canal de React? Deus me livre. Pegar o conteúdo dos outros, não tô brincando. Olha que vagabundo, velho. Isso aqui é por todas as vezes que você me chamou de randola. Vê a ficha técnica do cabo aí, vai. Esperar o cachorro parar de latir, calma aí. É isso, bora da ficha técnica. Ah, não me desmutei no OBS. Não, desmutei sim. Bora da ficha técnica. Equipe de vídeo, direção visual, Doki Darkus. Assistente de direção visual, Deskin. Edição, Darkus, Deskin e Aizawa. Caramba, 3 pessoas. Edição auxiliar, Ivou. É porque foi muito mais um AMV, né? Sim, sim. Mano, eu esqueci de completamente prestar atenção em outros detalhes da música, velho. Então, é assim que se faz react, tá vendo, mano? Você ouve, aprende aí, rapaz. Equipe artística, ilustração da thumbnail, Karen Oliveira. Eu pulei essa primeira parte aqui. Absurda, brother. Absurda, que thumbnail absurda, linda, mano. Inclusive, a melhor thumb que eu já vi na minha vida é a Karen que desenhou, mano. Qual? Que por acaso é a thumb do Darkus, da música dele, ou é do Sonic ou é do Shadow, é um desses dois, eu não lembro qual é agora. Mas ele lançou recentemente essa música, do Darkus, e mano, absurdo. Mano, a thumbnail, tu acha que é do filme, mas é um desenho. Caramba. Infelizmente aí eu não ouvi nenhuma música do Darkus ainda, né, também. É um artista que eu tava ouvindo aí. Design thumbnail, Karen Oliveira, caramba, ela faz design também. Sim. Design anterior zerado. Design das plataformas digitais, MXZuki. Legendas do YouTube por Instant. Cadê as legendas? Acho que não botou, mano. Ficou faltando aí. Assinatura da thumbnail, Fred Wader. Fred Mercury? Ó, vale. Agora você tem que prestar atenção naquela parte ali da ficha técnica ali, ó. Ó. Primeiro, instrumental, aí, começa fácil. Composição. Começa fácil. Música baseada na adaptação de Devil May Cry da Netflix. Até aí tudo bem, né? Aí você desce. Instrumental, composição, canto, mixagem e masterização. Enigma. Aí você olha embaixo, tem guitarra. Quem fez a guitarra? Enigma, olha só. Mano, o cara
Mano, isso, pra mim, é uma outra definição de arte absurda. O cara faz tudo, mano. O cara senta no quarto dele e ele, mano, ele faz tudo isso daí, mano. Tem noção disso? E isso é desde o começo do canal dele. Mano, desde sempre ele fez isso. Antigamente ele editava também, tá? Ele parou. Exato! Mas ele editava, mano. Mano, eu achava isso absurdo, velho. Eu conheci Enigma na música do... Deixa eu ver qual música foi exatamente. Eu conheci ele na dos Uchihas. Aí é fogo, calma aí. Not Found, deletou o canal. Mano, Enigma dele tá o canal, não é possível. Deletou pra caralho aí, ó. Olha, eu conheci naquela ali da esquerda, 5 anos atrás. Foi numa dessas aqui, velho. Ou essa da Necoxa da Gênios. Gold mesmo. É, foi numa daquelas duas ali. É, mano. E nessa época aí mesmo, ele editava, se eu não me engano. Editava, fazia tudo, pô. Editava, mano. Eu achava absurdo. Porra, eu acho absurdo. Exatamente, ainda acho, tá ligado? Não mudou isso. Por isso, mano, na minha opinião, mano, nada vai mudar isso, mano, mas no geek brasileiro atualmente, velho, mano, não tem ninguém. No máximo, o Henrique Mendonça. Que se equipara a esse cara aí, velho. Ele é o Games Edu do geek, mano. Não Perfeita mano? colocação, velho. Perfeita Ele é o colocação. Games Edu do geek, mano. É absurdo, mano. Mas é isso, vamos terminar esse react. Na verdade, não foi nem react, né? Foi uma análise, praticamente. Uma análise, mano. Uma análise do MKT, inclusive, né? Eu só tava aqui pra reagir à análise dele. Não sabe de nada do que falou, né? Mas Não tentou. sabe nada, tá ligado? Não foi Nada, não faz muito. Eu não reagi à música, eu reagi à análise, tá ligado? Eu só esperei ele falar, pausa aí, que eu vou comentar. Eu falei, tá bom. Mas é isso, não sei se vai ter mais vídeos desse gênero no futuro, provavelmente, tá ligado? Não vai ser sempre. Desculpa realmente pra quem caso... Desculpa realmente caso alguém queira que eu entendesse da história de Devil May Cry, né? A série da Netflix. Vou ficar devendo. Peço perdão, isso é meio culpa minha também. Os editores também, perdão, por não ter prestado muita atenção na edição também. A letra, bom, só a zima ali, né? E é isso. Resumindo, eu tirei o react do cara todo e fiz ele só prestar atenção na melodia. Foi uma análise musical. Análise musical, mano. É isso, um conteúdo bem diferente achei. aqui. Justo demais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vemos no próximo. Falou. Vai se despedir, não? Beleza, mano, aí tu faz o pix lá, tá legal? Tá gravando? Fala, galera, beleza? Então. Valeu aí, beleza? É isso, agora sim.